A paz do Senhor Jesus. Uma honra tremenda para mim poder estar aqui. Pastor Lamartine, o pastor de vocês, é um dos meus melhores amigos no reino. Nós já temos uma história de muitos e muitos anos. Um dos gigantes da fé nessa nação. E ainda assim, com a mesma humildade, com a mesma simplicidade de Cristo. E é nisso que nós vemos as marcas do caráter de Jesus na vida de um líder, amém? Vamos aplaudir forte a Jesus pela vida dos maravilhosos pastores que lideram esta igreja e que agora estão vivendo essa expansão, esse avivamento. Ele estava me contando ali alguns testemunhos da multiplicação que tem havido desde a época do Covid, como Deus o tem levantado também nas redes sociais. Eu sou seu fã. Você é um cara chique, elegante, bonito. Você toca piano. Você é poliglota. E eu vou parar de elogiar, senão vão achar que nós temos um caso. Tô trazendo a minha equipe hoje, que são os meus filhos. Rininha, fica de pé, por favor. E a Raquel, por favor, se coloquem de pé. São meus queridos filhos. Os dois na adolescência, aí vocês já viram como é que é, né? Quem tem filho adolescente aqui, dá um glória. Quando o Rininha era pequeno, ele era muito fofinho, muito gordinho. Um dia uma senhora se aproximou e disse: ai, ele é tão fofinho, ele é tão gordinho. Os meus eram assim gordinhos também. Eles eram assim fofinhos também. E hoje eles são adolescentes. E eu dizia: ai, como são fofinhos. E olhou para ele e falou: dá uma vontade de comer, né? E eu achei estranho. Eu falei: ah, comeu o fofinho? Ela falou: é, porque os meus são adolescentes. E hoje eu me pergunto, por que naquela época eu não comi? Esses dias ele estava indo mal na escola, não se acostumou direito com essa ideia de aula online. E começou a ir mal de verdade. Eu dei uma dura nele, Lamartine. Eu falei: olha aqui, se você for mal na prova de amanhã, você me esquece. Tinha certeza que ia funcionar a pressão toda. Ele chegou da aula no outro dia. Eu falei: e aí, como é que foi na prova? Ele olhou bem para mim e falou: quem é você? Essa fase é incrível. Temos um anjo em casa, um anjinho sem asas. Se você quiser ver, se você quiser conhecer um anjo, entra lá no nosso Instagram. É o nosso filhinho de 7 anos, o Renan. É um bebezinho especial que Deus colocou na nossa vida e só nos abençoa. Trouxe tanta alegria, trouxe tanto amor para dentro de casa. Ele realmente é um canal de Deus nessa terra. Eu gostaria de ter trazido, dessa vez eu não consegui, porque minha esposa, que também queria estar presente, está com uma fibromialgia. Quem já teve sabe como é que é, nesse frio ataca tudo, e ela não conseguiu realmente, mas trago um beijo gigante dela também para todos vocês. Gostaria de orar? Pai querido e amado, estamos aqui diante de Tua presença, diante de Teu altar. Eu quero Te glorificar por tudo aquilo que já fizeste desde o início dessa conferência, por tudo aquilo que já foi derramado, por tudo aquilo que já foi dividido. Mas Te peço, Pai, nessa noite, toma mais uma vez esse altar e usa como instrumento, meu Deus, Teu, para que a Tua glória se manifeste em nosso meio, para que os Teus sinais nos acompanhem. Eu chamo o Teu reino, eu chamo a Tua autoridade, que é no nome de Jesus. Eu Te peço sinais, prodígios, maravilhas, meu Pai, mas sê conosco e vem nos guiar para a glória e honra do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se quiser aplaudir, aplaude de verdade, que Ele é digno, merecedor. Quando chegou o convite para o congresso, para a conferência aqui, é óbvio que eu nunca ia falar não para o meu amigo, porque ele nunca falou não para mim. E eu me alegrei porque o tema é a graça, não é isso? O tema aqui da conferência. Eu falei: esse é um dos temas que eu vou mais amar pregar, porque eu sou um fruto puro da graça de Deus. A graça de Deus
ela não só nos salva como nós normalmente concebemos. Quando nós pensamos em graça, a primeira palavra que nos vem à mente é salvação. E não sem motivo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Agora, o mesmo termo grego traduzido como graça, também é utilizado para se referir à graça como fonte de capacitação e aperfeiçoamento. Lá em 2 Coríntios 12:9, Paulo estava contando como ele estava apresentando uma demanda ao Senhor, e a resposta do Senhor foi, ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é muito interessante como a palavra graça e poder estão associadas aqui, intrinsecamente. Você está em lutas, você está em dificuldades, mas a minha graça te basta, porque o meu poder está se aperfeiçoando. Então, o que fica claro aqui é que a graça é um condutor do poder de Deus, assim como a salvação. Eu só posso ser salvo pela graça, e eu só posso me mover no poder de Deus pela graça. Nada é mérito nosso, tudo é favor e merecido, não apenas a salvação, mas os milagres que Deus faz, a multiplicação que há em nossas vidas, as bênçãos que nós recebemos, nada disso nós merecemos, tudo é fruto da graça de Deus. Agora, a graça de Deus, enquanto um canal do poder de Deus, ela é o meio pelo qual nós conhecemos a bondade do Senhor. Ele vem, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos prepara. Eu vivi isso no meu ministério, na minha chamada. Eu era o improvável da família, a verdadeira a ovelha negra de casa, de todos, o menos provável. Mas Deus foi, me chamou, me capacitou, me transformou. Vocês têm um pastor que é inteligente demais, que é muito preparado, estudou muita teologia, dá show, dá banho na palavra, mas eu não era essa pessoa. Eu estudei marketing, eu estudei outras coisas, eu não tive um preparo, eu não tive essa capacitação. Então eu sou puro resultado da graça. A graça de Deus transformou minha vida, o poder que veio com essa graça transformou a minha história, me deu uma chance de servir a Deus nessa terra, e aí eu continuei vendo a graça de Deus me capacitando, porque além de não ter sido preparado para aquilo, Deus me deu uma igreja com nome de sorveteria, Bola de Neve. Então eu sou um exemplo puro, que tudo que eu vivo é graça. Toda a expansão, toda a multiplicação que nós tivemos chance de viver, isso é graça pura. A graça de Deus manifesta o poder de Deus, e o poder de Deus se manifesta então em nós. Josué 2, verso 11, parte B do versículo diz: porque o Senhor nosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Os primeiros livros da Bíblia apresentam um Deus criativo, onipotente, que fez o universo e estabeleceu os princípios pelos quais Ele governa. Tudo nele é extraordinário, tudo nele é maravilhoso. Então era um fato consumado tanto para Israel quanto para as outras nações, os outros povos, que Deus intervia nos assuntos dos homens de forma sobrenatural, realizando sinais e milagres. Pela sobrenaturalidade que acompanhava Israel, todos sabiam que Deus é Deus de cima e Deus de baixo, é Deus nos céus e é Deus na terra. E essa precisa ser a realidade da igreja desse século. Ele continua sendo Deus dos céus e Deus da terra, Deus de cima e Deus de baixo. Ele deseja derramar pela graça o seu Espírito sobre nós, para que o mundo saiba que Ele está em seu trono, mas continua intervindo sobrenaturalmente nos nossos assuntos. Ele não mudou. E Ele deseja estabelecer um fluxo contínuo de poder sobre nós, para nós edificarmos o seu reino na terra.
E aí, nós temos que ter aquela imagem muito clara do poder de Deus fluindo como um rio de águas vivas de nosso interior. E por onde esse rio que sai de nós passar, a glória de Deus vai se manifestar, tudo vai transformar, porque esse rio leva o poder, leva a força, leva a cura, leva a sobrenaturalidade, leva a vida do próprio Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, verso 10. Até o 13. Esse é um texto que aponta para o mistério que leva a igreja a viver em pleno avivamento. É um texto que aponta para o mistério de nós, pela graça, vivermos em avivamento. O texto diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obdélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Ásia. E o quarto é o Eufrates. O rio de Deus é um símbolo, é um tipo dessa graça capacitadora. Porque quando esse rio flui por meio de nós, o sobrenatural invade a atmosfera da terra com manifestações de glória e de poder. Uma conexão é estabelecida entre céus e terra, e as águas do rio de Deus vêm nos inundar. Esse rio que flui da sua presença, ele traz salvação, ele traz cura, restauração, justiça, mas também prosperidade, favor e bênçãos sem medida. Gênesis aponta esse rio e Apocalipse também fala dele. João viu esse rio, ele diz lá em Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então essa é uma imagem que define o rio de Deus saindo do trono. Nele está sentado o Cordeiro, e desse Cordeiro e desse trono flui um rio. Agora Gênesis 4:10 nos conta que esse rio se transforma em outros 4 rios. Esse rio se torna 4 rios. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, se tornava em 4 braços. Quando nós estamos falando aqui de 4 rios, falamos de 4 unções, falamos de 4 atmosferas, falamos de 4 formas pela qual essa graça de Deus se manifesta em nós. A linguagem profética é muito rica, e ela não está sujeita a apenas uma dimensão. Nós temos os 4 rios que regaram fisicamente o Éden, mas eles tipificam esse rio espiritual, cada um com um nome e uma manifestação de graça bem específica. Os rios, então, um deles é Pison, que em hebraico significa aumento. Diga em voz alta comigo: Pison é aumento. Esse rio aqui é o rio da prosperidade. É o rio que traz o favor de Deus sobre os nossos negócios. É o rio que traz a multiplicação sobre as nossas finanças. Quando nós falamos de prosperidade bíblica, nós entramos num campo muito delicado, porque muitos ministérios enfatizaram tanto esse assunto, que o levaram para um extremo que poucos quiseram se identificar com ele. Então há pastores que simplesmente não querem falar da prosperidade bíblica, como se ela não existisse, como se Deus não prosperasse e não fosse galardoador daqueles que o buscam. Então, óbvio, há um perigo em se tornar
a mensagem do evangelho exclusivamente materialista e conduzir o povo a buscar a Deus pela troca ou pelas bênçãos que pode se receber. Há muita gente frustrada em função desse tipo de ensinamento e absorção de aprendizado, mas é um fato. O nosso Deus é um Deus de prosperidade. Ele prospera aqueles que o amam. Só que prosperidade bíblica, ela vai além de possuir riquezas. Essa prosperidade se estende à saúde, a bem-estar, a paz, a comunhão, a vitalidade e a satisfação. É uma prosperidade ampla, é uma prosperidade abrangente. O próximo rio é Gion. E Gion no original significa irrompendo, forte ou emanação. E ele nos aponta precisamente para o sistema de fonte, que é a adoração. A adoração é a maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus, é a maneira pela qual nós obtemos respostas de Deus. Quando nós nos achegamos diante do altar para o adorar, para o buscar, é isso que faz com que Deus se mova em nosso favor. Nós somos criados para adorar a Deus, esse é o nosso objetivo primordial nessa terra. Tudo no mundo espiritual funciona e se move através da adoração, tanto com a adoração a Deus, quanto com a adoração a demônios. Nós temos todos os dias guerras de altares sendo travadas. Agora ainda há o rio Tigre. Tigre no original significa rápido, flecha, afiado, forte. E nos fala da unção e da manifestação do governo e do domínio por parte de Deus. O quarto rio é Eufrates. Eufrates significa frutífero, mas também fertilidade, e ele se refere aos milagres. A fertilidade destrói a esterilidade. O sobrenatural traz vida àquilo que está morto. Então nós temos 4 correntes, nós temos os 4 rios do Espírito. Quando os rios estão fluindo em nosso meio, nós temos adoração espiritual e verdadeira, nós temos prosperidade, nós temos governo, mas nós temos milagres também. O que esses rios representam para nós, a igreja de Jesus, aqui no Brasil, no século que estamos? Jesus certa vez foi questionado por uma mulher samaritana junto a um poço sobre onde Deus deveria ser adorado. João 4,20, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa controvérsia aqui nasceu no fato dos samaritanos não adorarem a Deus em Jerusalém, mas em Siquém, devido ao conflito histórico entre os reinos do norte e os reinos do sul. A pergunta da mulher é clara, a pergunta da mulher é direta. Nós adoramos aqui no Monte Gerizim, vocês judeus no Monte Sião. Diga-me, onde nós devemos adorar? Aí Jesus responde: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o rio da adoração. Quando a graça de Deus está sobre nós, quando nós estamos em avivamento, quando o Espírito de Deus está se movendo, nós teremos em nossas igrejas adoração espiritual e verdadeira. Como eu amo chegar num templo, chegar numa igreja, como aconteceu hoje aqui, e ver uma banda de adoração composta não só por músicos, mas por adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, que carregam algo sobre as suas vidas, e que quando começam a adorar, transformam a atmosfera. Então não é, quer aplaudir, aplauda forte a Jesus. Então não é onde adoramos, mas como adoramos. Então nós não dependemos de Deus só para a nossa salvação. Nós não sabemos orar, nós não sabemos adorar. Nós precisamos que pela graça Ele nos capacite, Ele nos ensine a adorar.
Então não é o lugar físico em que adoramos, mas é a dimensão espiritual em que adoramos. Nós podemos adorar com uma adoração corporal, aplaudindo ao Senhor, dançando, levantando as nossas mãos, e como eu amo adorar a Deus com o meu corpo, e toda essa forma de adoração corporal é uma forma de participar da adoração, mas enquanto nós estamos nesse nível, nós estamos no átrio. Quando nós avançamos em adoração, nós podemos começar a adorar a Deus com a nossa alma. E a adoração almática é uma forma de adoração, mas ela é baseada em sentimentos e emoções. Ela é válida, os nossos sentimentos e emoções estão adorando ao nosso Deus. Mas a adoração que Deus procura é a adoração espiritual e a adoração verdadeira. Não é a adoração no átrio do corpo apenas, não é apenas a adoração da alma no santo lugar, mas é a adoração espiritual no santíssimo lugar. Essa é a adoração que nos leva a um nível de rendição profundo, que a alma não pode alcançar, onde nós somos conduzidos à sala do trono, que é onde tudo acontece, como nós vimos hoje aqui durante a adoração. É esse tipo de adoração que rompe a barreira da alma e nos faz penetrar em novas dimensões de glória e de revelação. A Bíblia diz, Hebreus 1:3, Ele que é o esplendor da glória e a substância exata do seu ser. A adoração espiritual traz a substância de Deus. É o Espírito que sabe exatamente como obter a glória de que nós precisamos. Nós por nós mesmos não sabemos, mas conduzidos pelo Espírito, pela graça, nós conseguimos obter a porção de glória que necessitamos. Conseguimos penetrar as dimensões de glória que Deus tem para nós. Quando esse rompimento acontece, nós nos desmanchamos diante do altar. Não importa se chorando ou se rindo, como aconteceu aqui, eu me peguei em lágrimas, vi muitas pessoas chorando, sendo tocadas por Deus. Quando Deus vem por meio da adoração, nós somos renovados, nós somos fortalecidos. Quando Isaías declara, Isaías 61:3, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Ele estava se referindo à mudança que a adoração traz ao espírito. E essa é uma experiência incomparável, que pode tirar pessoas de prisões emocionais e levá-las a ter a sensação de que estão no céu. Na verdade, o momento em que mais nós nos aproximamos do céu, onde nós mais próximos podemos estar do céu na terra, é o momento em que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Esse é o rio da adoração e ele está entre nós. Agora tem o rio do domínio, e eu não sabia que a gente ia ter aquela conversa. A quebra da autoridade imposta pela cultura dessa época tem gerado uma sociedade caótica, imoral, com uma grande lacuna nas famílias que facilita a aversão a figuras de autoridade. O sistema, na verdade, ele favorece e incentiva a rebelião contra os pais, contra os professores, contra as autoridades civis, contra os pastores ou contra qualquer outro que represente a autoridade. E isso acaba criando na nossa cultura uma mentalidade de rebelião, que está comprometendo o exercício da autoridade, tanto na sociedade quanto na igreja. Há muito pouco tempo atrás, a palavra de um líder dirigido pelo Espírito, ungido pelo Espírito, era recebida como direção, mas hoje, por essa influência, é recebida por muitos como algo ordinário, como algo comum, o que tem nos deixado então à mercê de espíritos enganadores,
Porque antigamente as pessoas confiavam naquilo que os seus líderes diziam, mas hoje elas têm a internet. Então, além da influência do líder, elas saem pesquisando coisas e bebendo de fontes e tomando água que talvez não lhe edifique, que talvez não lhe tragam saúde. E nós temos vivido essa realidade hoje na igreja. Nós estamos à mercê de espíritos de confusão, de espíritos enganadores, que são mestres do caos e provocam traições, insurreições, desonra, desrespeito, desobediência, quebra de aliança. Agora, quando o rio de Deus está fluindo, o domínio da igreja e o domínio do reino são restaurados. Nós temos essa clara imagem no que acontece hoje com as autoridades civis, como a mídia se comporta em relação ao presidente da república, o ridicularizando a todo tempo, ensinando o povo a não respeitar e a não honrar autoridades. Mas quando o rio de Deus está fluindo, a restauração, o domínio do reino de Deus é restaurado. Daniel 7,14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. O domínio de Deus é absoluto e inquestionável. A Ele pertence todo domínio e governo. É Ele que abate reis e é Ele que levanta reis. Não há nada que Satanás possa fazer contra a autoridade do nosso Deus. Ele pode se mobilizar da forma que for. Quem determina o destino da nossa nação é Deus. Quem determina os governantes de uma nação é Deus. Ele não tem ninguém a quem consultar. E ninguém pode impedir de cumpri-lo os seus desígnios. Esse domínio, no entanto, foi transferido ao homem. Deuteronômio 15:6. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Esse é um texto específico para Israel, mas ele diz respeito a nós. Ele revela a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o seu povo, é que os seus filhos não sejam dominados, mas dominem. A palavra domínio na Bíblia aparece mais de 30 vezes. E o domínio não é para subjugar as pessoas, mas para servi-las em amor e apresentá-las ao governo e à autoridade de Deus. As palavras-chave vinculadas a domínio na Bíblia são: domínio é o governo com autoridade, é a demonstração de poder. Agora, a glória é uma unção indiscutível que Deus dá a uma pessoa, um ministério, um projeto ou até a uma empresa. E aquele que tem a glória e o domínio se tornará cabeça, se multiplicará, romperá fronteiras e limites, estenderá o seu território, se afirmará e será honrado na sua chamada e vocação, de forma que nem ele mesmo consegue explicar. Quando Deus dá a alguém o domínio e a glória em um território, Ele faz esse alguém especial, Ele o torna único, Ele o levanta, Ele o destaca, Ele o distingue entre aqueles que procuram esse destaque. Quando Deus levanta alguém, isso fica evidente. Pode todo mundo querer viver o que ele está vivendo, mas ele só vive o que vive porque Deus o levantou. É assim que Deus faz. Nós vimos isso nas últimas eleições. Deus levantou um deputado federal sem expressão, muitas vezes ridicularizado, lutando sozinho com 7 segundos de televisão, com uma campanha feita de pijama, chinelo e às vezes camisa do Palmeiras.
E eu já tive a chance de falar para ele: presidente, Palmeiras não tem mundial, troca a camisa. Tri, né? Você é palmeirense? Eu sabia, é de propósito. Com um monte de gambiarra, fio pendurado, luminosidade vindo de abajur, com um monte de microfone em cima de uma prancha de bodyboard. Você fala: que coisa mais tosca, como é que um cara desse pode ser levantado ao posto de presidente da república? Só que Deus o chamou, Deus o escolheu, e é assim que ele faz. Ele levanta alguém que ele chamou e escolheu, e começa a projetar esse alguém na sociedade. Ele vai ficando conhecido, ele vai ficando famoso, e daqui a pouco as pessoas dentro do reino e fora do reino começam a entender que alguém está sendo levantado, que alguém está sendo destacado por Deus. Eu não sabia que a gente ia ter essa conversa que a gente teve aqui no nosso jantar, mas vocês são pastoreados por um líder que tem uma chamada para o governo, que tem uma chamada para o domínio, que tem uma chamada para a política. Nós não sabemos quando nem como, mas nós estamos fechados nessa, meu irmão. Nós não sabemos como, nós não sabemos quando, mas vocês sabem que ele já recebeu profecias de profetas maduros, levantados por Deus para confirmar essa chamada e esse rio que flui dele. Agora, se nós não entendermos o domínio, nós não executaremos o governo de Deus na terra, e nós continuaremos a usar a autoridade e o poder para emergências e para apagar fogueiras. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem Ele quiser. Daniel 4:32. Se uma pessoa recebe uma graça numa área específica, nessa área ela será confirmada, ela irá dominar, ela será cabeça e não cauda, estará por cima e não por baixo. Agora tem um rio que fala sobre as nossas finanças. A igreja no mundo tem crescido exponencialmente. No entanto, esse crescimento ele não tem sido proporcional ao desenvolvimento financeiro. Ainda existe dentro do cristianismo muitos que estão desfalecendo, quase sem esperança de alcançar um rompimento financeiro. Onde está a resposta? Por que o evangelho não tem sido capaz de atender às necessidades financeiras das pessoas? Como Deus opera milagres físicos e libertação da alma com tanto poder e não pode mudar a realidade econômica? É isso, ou será que nós perdemos algo? O rio de Deus que traz prosperidade no reino, ele garante chuva, ele garante abundância, colheita, semeadura, gado saudável, clima favorável e riqueza. É o próprio Deus que nos promete dar forças e estratégias para nós gerarmos recursos. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Se lembre do Senhor seu Deus, o Senhor teu Deus, é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Então se foque naquilo que Deus te chamou a fazer, faça com amor, faça com confiança nas promessas dele, e você não precisará correr atrás de dinheiro. As bênçãos de Deus te perseguirão e te alcançarão, porque você serve a um Deus de abundância. E quando você está sobre essa graça, quando esse rio flui através de você, do seu interior, essa é uma das áreas que será tocada e transformada. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus de excelência, de ampla fartura. Diga em voz alta: não há escassez em Deus. Deus é um Deus de abundância, de prosperidade. Ele deseja o mesmo para os filhos.
É só nós lermos as Escrituras. Deus enriqueceu Abraão e seus descendentes. Deus enriqueceu Davi e os seus descendentes. Deus enriqueceu a Jó com porção dobrada depois de tê-lo provado e aprovado. Deus prosperou a igreja primitiva de tal forma que ela foi forte economicamente o suficiente para enviar missionários para os 4 cantos do mundo conhecido. Onde há avivamento, há prosperidade. Onde há avivamento, há liberação nessa área também. O rio que representa essa área é Pison. E ele estava cheio de ouro, e ouro de Ofir, o melhor de todos. E o ouro dessa terra é bom. Gênesis 2:12. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já me fiz. Por que Deus colocou ouro e avisou Adão que ali tinha ouro? Para que Adão ia precisar de ouro se não havia nem mercado, nem sistema de troca? Que valor ele poderia dar ao ouro? Não havia comércio, onde é que ele ia usar ouro? Para que ouro? A mesma pergunta é válida para Jerusalém celestial. A muralha da cidade é feita de pedras, de paredes de pedras preciosas, e as ruas são de ouro. Por que nós precisamos de ruas de ouro e de paredes de pedras preciosas, se nós estamos na eternidade, com corpos glorificados? A resposta é que Ele é um Deus de excelência e de fartura. Esse é um atributo de Deus. Se olharmos para tudo que Ele criou, Ele fez o céu cheio de estrelas, quando Ele poderia ter feito só o sol e a lua, e teríamos vida no planeta. Por que tantas estrelas, tantos outros planetas em nossa órbita? Tudo isso mostra que Deus não faz o suficiente, Ele faz transbordar. É muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Para quê? Para mostrar a sua glória. Os céus declaram a glória de Deus. Por que tanta estrela no céu? Para mostrar a sua glória. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Então por que Deus quer te honrar e te abençoar? Para mostrar ao mundo a glória dele na sua vida. Nossas necessidades nunca poderão consumir todo o recurso do reino. Quando a terra foi criada, Ele deixou riquezas e tesouros ocultos suficientes. Passou-se milênios e os recursos naturais não renováveis ainda estão sendo explorados. E nós não chegamos ao fim deles, porque Deus os fez com bastante abundância. Então, como podemos considerar que Ele deseja a nossa pobreza, ou que vivamos num estado de constante crise econômica? Obviamente Ele não deseja isso. Ele criou sistemas para gerar riquezas, criou um meio pelo qual nós podemos acessar esses recursos ilimitados. Então esse rio de prosperidade de Deus, que flui diretamente de seu trono, ele vem para trazer alegria, ele vem para trazer poder de realização e a restituição das finanças. A graça de Deus está sobre esse ministério. Há uma liberação aqui de adoração, há uma liberação de domínio, mas eu vejo uma liberação de prosperidade. O avivamento faz isso, porque o avivamento custa. Quando você começa a se expandir e você começa a enviar missionários para o mundo, estando você num país onde a moeda é fraca, você assume um compromisso sobrenatural. Você vai depender de Deus para tudo. É diferente você ser a Inglaterra ou os Estados Unidos, moedas fortes, e enviar missionários para os confins da terra. É muito mais complicado você estar num país de terceiro mundo e enviar missionário para essas nações, porque as contas começam a chegar em euro, começam a chegar em dólar, começam a chegar em ien e outros lugares que Deus vai te levar. Então como é que eu faço para viver esse tipo de coisa?
Nós vivemos a realidade sobrenatural desse rio, trazendo recursos onde nós nem imaginamos e nem sabemos explicar como eles aconteceram, mas eles têm um fim específico: é sustentar a obra lá na ponta, é abrir igreja, é abrir frentes para a pregação do evangelho, é romper barreiras, é romper fronteiras, é restituir as finanças do povo. E como nós podemos crescer e receber isso? Mudando a nossa mentalidade. Nós não precisamos apenas do alimento do reino, mas nós precisamos da mentalidade do reino. E o nosso Deus é um Deus grande, tudo que Ele faz é grande. Eu comecei a nossa igreja, eu iniciei os trabalhos numa garagem, no subsolo aqui na rua Marco Aurélio, na Lapa. E a igreja começou a se expandir, eu tive que começar a dar passos de fé. E um dia se abriu a chance de nós entrarmos num prédio na Turiaçu, que já parecia o maior prédio da terra para nós. Só que eu tive que me ver fazendo um cheque pela fé, que nunca na minha vida eu imaginei fazer. E Deus me disse assim: filho, o que eu vou fazer é grande. Se você não mudar a sua mentalidade, não começar a se acostumar com a grandeza que há em mim, eu vou ter que levantar outro no seu lugar. A sua incredulidade e os seus medos não podem impedir o crescimento e o alargar de estacas da igreja. O que eu faço é grande, se acostuma. Amém? Primeira igreja que nós abrimos filial, Boiçucanga, litoral de São Paulo. Uma vila de pescador com 5.000 habitantes. De onde vai vir recurso para manter uma obra aqui? As pessoas começaram a se converter, começaram a pedir igreja. Um dia eu me tranquei no quarto com a minha Bíblia. Eu falei: Pai, se o Senhor honrar essa igreja, se ela prosperar, se ela andar sozinha, eu nunca mais na minha vida vou ter medo de abrir igreja. Nunca mais na vida vou ter medo de assinar um cheque. Saí desse momento de oração, abri minha Bíblia e Deus me deu um texto: o templo será fundado, o templo será edificado, o templo será próspero. Eu tomei aquela palavra como rema. Eu saí procurando o dono de um galpão que tinha acabado de inaugurar. Era o mesmo preço que eu pagava aqui em São Paulo. Eu assumi esse passo de fé. No primeiro culto que nós fizemos nessa igreja, a arrecadação já foi suficiente para pagar o aluguel do mês inteiro. E até hoje, essa igreja, numa vila de pescadores, nunca precisou da nossa ajuda financeira, e dela já saiu a igreja de Ilhabela, a igreja de Ubatuba, a igreja de Caraguatatuba e a igreja do centro de São Sebastião. Como é que isso se explica? Eu não sei, eu sei que esse rio está fluindo e ele está pagando as contas. Nós precisamos transformar padrões e entender que o mesmo Deus que nos convida a sentar à sua mesa nos alimenta. Não para nos fazer mendigos de barriga cheia, mas príncipes com mentalidade de reino. Agora o quarto rio fala de sobrenaturalidade. A sobrenaturalidade é a intervenção de Deus em assuntos humanos. Há momentos em que a sua força atinge o limite, você não aguenta mais e precisa da intervenção do sobrenatural. Você pode estar totalmente disposto a trabalhar, se esforçar, se sacrificar, mas o que fazer quando nada disso está funcionando? Esse é o momento da ação sobrenatural, entrando em ação exatamente onde o seu esforço natural termina. O sobrenatural garante diferentes possibilidades, de acordo com a sua realidade e a sua necessidade. Agora, a medida do sobrenatural é proporcional à minha expectativa. Diga para alguém do seu lado aí: a sua expectativa determina a sua porção. A expectativa prepara a atmosfera e aumenta o nível de milagres. Quando a expectativa não existe, ou há uma atmosfera de incredulidade, os milagres são escassos, são inexistentes. Agora, uma grande expectativa abre uma janela nos céus para o derramamento de milagres, e para que o derramamento de milagres seja muito maior. Há momentos em que a expectativa e a fome da igreja
é maior do que a do próprio pregador, como já aconteceu muitas vezes comigo. E aí Deus contorna as limitações do ministro para se manifestar ao seu povo. É como se Deus estivesse dizendo para nós: me mostre a sua fome e eu lhe mostrarei a minha glória. Me mostre a sua fome e eu lhe mostrarei a minha glória. Me mostre a sua fome e eu lhe mostrarei a minha glória. Aquele que tem fé e comunhão com Deus verá frequentemente a manifestação sobrenatural. Há aqueles que dizem: eu acredito em milagres, mas não tem nenhum tipo de expectativa em relação ao sobrenatural. E a expectativa do coração é como um imã que atrai as manifestações de Deus, é como um para-raio que atrai o sobrenatural. O caminho para o sobrenatural é ter fome, é ter desejo, é ter revelação, e acreditar que Deus pode fazer milagres e manifestações para qualquer pessoa, se ela tiver a atitude certa. Eu tenho visto isso, assim como o pastor de vocês, há décadas. Eu tenho visto Deus curar pessoas de doenças que a medicina diz ser incurável. Eu estava há algum tempo pregando na nossa igreja em Campinas, estava vendo milagres, sinais, as pessoas dando testemunho. De repente, no meio das pessoas que estão testemunhando, tem um casal com um menino de 5 anos, já carequinho, o rostinho até meio deformado. Os médicos tinham dado 20 dias de vida para ele, câncer terminal. Só que os pais disseram: eu creio que Jesus cura. E eu falei: e agora, meu Senhor? Eu estou até agora pregando que o Senhor cura. Eu vou para o tudo ou nada aqui. Eu vou crer. Minha reputação pode explodir, mas eu creio. Orei com ele no colo. Profetizei aquilo que está escrito, que nós cremos, pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Perguntei para o pai: vocês acreditam? Os pais responderam: nós cremos. Então eu falei: então só agradece, porque ele foi curado. Só me conta como aconteceu. Passaram-se os 20 dias, passaram-se 20 semanas, passaram-se 20 meses, passaram-se 7 anos, o menino continua vivo, foi curado sobrenaturalmente, e até hoje os médicos não conseguem explicar como isso aconteceu. Estou em Natal, fui pregar na nossa igreja em Natal. Um menino tinha sofrido um acidente, ele ficou sem oxigênio no cérebro, e ele virou um vegetal. Um menino de 10 anos. E o pastor me levou no hospital para orar por essa criança. Ele gostava de ouvir minhas pregações, reconheceu minha voz, começou só a gritar, ele só mexia o dedo assim. E o diagnóstico era esse: ele vai vegetar. Eu ajoelhei, comecei a orar com ele, comecei a liberar a palavra, comecei a crer com toda a minha fé. E fui para o tudo ou nada de novo. Perguntei para os pais: vocês creem? Eles falaram: nós cremos. Eu falei: então me conta o testemunho, porque ele está sendo curado. É a mesma fé que você precisa ter que Pedro teve quando disse: não tenho prata, não tenho ouro, levanta e anda, vamos. Esse tipo de rompimento que Deus está esperando de nós. Eu me lanço, se o Senhor não fizer nada eu me arrebentei inteiro, mas eu vou me lançar porque eu creio. Agradeci a Deus e fui embora. 10 dias se passaram, o pastor de Natal me manda um vídeo desse menino jogando bola e falando para o vídeo: apóstolo Rina, eu fui curado, eu saí do hospital e ninguém sabe explicar como é que foi. Porque o nosso Deus não é o Deus de ontem, nem o Deus de amanhã, é o Deus de hoje. Ele é o eu sou, Ele não é o eu era, nem o eu serei. Ele é o Deus de agora. E essa precisa ser a nossa realidade. As pessoas lá fora precisam ver a glória de Deus em nós. Isso não diz respeito aos pastores. Você, como um cristão, é um agente de transformação. E onde você estiver, o rio de águas vivas vai fluir do seu interior. E pessoas serão curadas com a sua oração. Está aqui minha filha, 15 anos. Foi jogar futebol no Colégio Batista, no time feminino. A melhor jogadora do time torceu o pé. E ela virou para a menina e disse: se Deus cura na igreja, Ele pode curar aqui.
impôs as mãos sobre a menina, começou a orar, o pé desinchou, a menina foi curada e jogou. E jogou. Não era tão boa assim porque perderam o Lamartine. Mas nós temos que incentivar as nossas crianças, os nossos jovens, o nosso povo a viver esse tipo de dimensão espiritual. É isso que Deus espera de nós. Esses 4 rios fluindo de nós. É a adoração, é a presença de Deus, é o domínio, é o governo, é a influência lá fora. É também a prosperidade, mas é a sobrenaturalidade. Fomos chamados a fazer coisas iguais ou maiores àquelas que Jesus fez. Quando o rio de sobrenaturalidade está fluindo, as nossas possibilidades e as nossas impossibilidades se tornam uma rampa de pouso para a glória de Deus. Tua visão muda, toda vez que chega um caso muito difícil nas suas mãos, você pensa, que excelente oportunidade nós vemos a glória de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, minha mãe está internada no hospital. Ela recebeu um diagnóstico de câncer no útero há 1 mês e meio, tirou o útero, deu uma metástase nos ossos, ela se desanimou, estava quase entregando os pontos, e eu tive que dizer para ela o que eu estou dizendo para vocês. Que excelente oportunidade, mamãe, de nós vermos a glória de Deus nessa terra. Ele vai te curar. Ele vai te curar. E a gente vai passar por mais essa, isso vai ser para a glória dele. Amém? É esse tipo de visão que nós temos que ter. Quando você anda por fé, quando você é um homem do reino, você não vê impossibilidades, você vê tudo de um ângulo espiritual. É uma chance de nós vermos o nosso Deus em ação. Ezequiel viu isso. Ezequiel viu um corpo em 2 estágios, com vida e sem vida. Ezequiel 37. Veio a mim a mão do Senhor, me fez sair do Espírito do Senhor, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez passar em volta deles, eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então um profeta é apresentado a um campo cheio de ossos mortos e secos. De repente o Espírito de Deus veio para trazer ressurreição e vida. Então algo extraordinário acontece. Deus pede para Ezequiel profetizar: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que faço entrar em vocês o Espírito e viverão. Ezequiel 37, 4 e 5. Então Deus podia fazer o vale de ossos secos se transformar em um exército, mas ele pede para o profeta profetizar. E quando o profeta repete as palavras que tinha escutado, o milagre acontece. Então nós temos que saber que Deus pode, mas nós temos que, como Ezequiel, ouvir a direção de Deus e liberar a palavra, e liberar a profecia. É pela boca do profeta que a palavra logos se torna rema. A palavra de Deus escrita não desencadeia milagres ou sobrenatural até que ela esteja na boca de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Todo o seu poder lhe sujeitou a algo muito pequeno, a boca do homem. Se o homem não profetiza, não fala, ou a igreja não pronuncia, decreta, estabelece e libera as palavras nas atmosferas, não há milagre. Mesmo que haja o logos, mesmo que haja a palavra de Deus. Aí o profeta obedece. Então profetizei segundo me for ordenado, verso 7. Então se você alinhar o seu discurso com o céu e começar a profetizar e declarar, toda a atmosfera ao seu redor vai mudar. Só que aí o corpo se formou. Ezequiel 37, 7 e 8. Profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam com outra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, que eram carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Essa visão aqui é fonte de centenas de pregações, mas essa visão aqui também simboliza o trabalho de Deus em todo o Antigo Testamento para formar o corpo. Ele constituiu e formou um corpo. O corpo foi formado por meio de Jesus. O corpo começa a ser formado, mas não havia neles o Espírito. Então o corpo só recebe vida quando vem o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso.
Aqui nós temos um retrato profético do que aconteceu no Novo Testamento. Deus usou todo o Antigo Testamento até chegar em Jesus para formar um corpo. O corpo existia, mas precisava do Espírito, e Deus soprou neles o seu Espírito. O Espírito entrou no corpo, então esse corpo passou a ser vivo, poderoso e atuante. É o Espírito Santo de Deus que está nos chamando. É o Espírito Santo de Deus que está nos chamando. É Ele que quer transformar a nossa atmosfera, a nossa realidade, o nosso entendimento, a nossa visão. Entenda que o seu ambiente, o ambiente do seu ministério, da sua empresa ou do seu lar pode ser determinado pela sua fé. Se você se mover como um profeta, liberando a palavra, chamando vida para o seu vale de ossos secos particular, ele será completamente restaurado. O rio de Deus está aqui. Deus não te trouxe numa conferência porque o seu apóstolo não tinha mais o que fazer e precisava preencher a agenda da igreja com uma programação. Ele o fez porque ele sente em seu espírito que a igreja está sendo treinada para entrar numa nova estação. Ele convidou preletores para estarem aqui, que pudessem servir a igreja, servir a vocês e de alguma forma capacitá-los, dividindo algo que os leve a um novo nível. Vocês não estão aqui para escutar teoria, vocês estão aqui para crescer, vocês estão aqui para romper. Há algo que Deus quer derramar sobre a sua vida e o seu ministério. Só que onde está a fome? Se não houver expectativa, se não houver fome, se não houver desespero por Ele, realmente esse vai ser só mais um culto assistido por você. Mas se você nesse momento se posicionar diante do altar, dizendo: Senhor, eu quero a minha porção. Eu não quero ser um cristão normal, um cristão natural. Eu quero ser um cristão espiritual. Eu quero esses rios fluindo do meu interior. Eu quero ver através da minha vida a tua autoridade, a adoração, o domínio, a influência nesse século. Eu quero ver a prosperidade. Eu quero ver os teus planos se cumprindo. Mas eu quero também ver aquilo que é sobrenatural. Eu quero ver milagres. Eu quero que os milagres sejam comuns no meu dia a dia. Eu quero ver pessoas sendo salvas, como eu também quero ver pessoas sendo curadas. Porque o mesmo Jesus que morreu para levar na cruz os nossos pecados, também morreu para levar as nossas enfermidades, como nos ensina Isaías 53. Então o mesmo Jesus que salva é o Jesus que cura. Mas onde é que está a fome? Será que nessa noite aqui ele vai encontrar fé? Será que nessa noite ele vai encontrar entre nós pessoas que estão dispostas a colocar em risco a sua reputação? Pessoas que vão estar dispostas a sair daqui com uma palavra profética em seus lábios, liberando o poder de Deus? Pessoas que vão entrar nessa dimensão, vão ver esse rio fluindo, vão ver milagres na sua vida financeira, vão ver milagres no seu dia a dia, mas também serão agentes desses milagres. Não é só aquilo que você recebe, mas é o que você divide. Não é só o que você aprende, mas é o que você ensina. E é para isso que Ele está te chamando, te treinando, te capacitando, te levantando e te ungindo. Vamos nos colocar de pé. Se você é alguém que está dizendo nesse momento: Senhor, eu faço parte disso, eu não quero ser um espectador da história, eu já estou entendendo o que o Senhor está fazendo nesse momento na terra, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Me levanta, me unge, me transforma. Talvez você ainda não seja batizado, não tenha sido batizado no fogo do Espírito Santo. Talvez você ainda não ore em línguas. Essa vai ser a noite que o Espírito de Deus vai se derramar sobre você, e você vai sair daqui cuspindo fogo pentecostal. Você vai sair daqui orando em línguas. Você vai sair daqui profetizando. Onde é que está a fome? Onde é que está a fome? Como é que você se vê no grande plano de Deus para essa hora na terra? Há 25 anos atrás eu era um membro de igreja, sem possibilidade alguma de ter influência nenhuma no reino. Mas Deus derramou sobre a minha vida a sua graça. Por quê? Porque Ele viu fome, Ele viu desespero. Eu disse: eis-me aqui, eu morro, vive a minha vida na terra. Então, se esse é você, rapidamente venha até o altar, que eu quero fazer uma oração final pela sua vida. Se você está dizendo: eu quero fazer parte disso, Pai,
Eu quero fazer parte disso. Eu quero estar entre aqueles que serão usados com poder e autoridade. Eu quero a minha porção de unção. Eu quero a minha porção de graça. Eu quero essa liberação sobre a minha vida. Eu quero uma solução definitiva para os meus problemas financeiros. Eu quero essa intimidade, eu quero aprender a te ouvir, eu quero aprender a me mover no Espírito. Se você já ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Vai mudando a atmosfera. Barabanabra labradoro shuye, shere pamparabaco de codesuye, bandala recorre barandolo re, re barria carashore pantara codesu, de rebarra barra balabasoye, shere blanto reclore barrianta namasso, terere barra corre barra calabase, shere barra Rio de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi liberada, e há uma resposta da tua noiva, há uma resposta da igreja. Agora vem sobre esses com a tua unção, vem sobre esses com a tua glória, vem visitá-los com poder e autoridade. Que haja agora esse rompimento. Estamos aqui em espírito e em verdade te adorando. Chore papassou, telecanto nabra labará, diribante leba soli anda na. Xere papapapassou, xeri pampanabasoye, terere para. Se você ainda não ora em línguas, levanta as mãos aos céus. A mesma língua de fogo que estava sobre o cenáculo em Pentecostes está agora sobre essa casa. Xeriapacote canta labassoia. Abre os seus lábios e começa a orar agora. Sejam batizados no fogo do Espírito Santo. Berecanta labassoia. Sejam batizados no fogo do Espírito. Sejam batizados no fogo do Espírito. Xera calabassoria andanai. Beria babassou de canta labassá. Xerele barole renda labassoria andanai. Abre os seus lábios e ora. E ora. Ricore babacone chori andanai. Xerele barraca labassoria andanai. Bere baranda labassoria andanai. Não ora mais em português. Você vai sentir uma língua dentro de você. Libera essas palavras. Às vezes vem uma sílaba, duas, não importa. Ele vai dando variedade de línguas. Vida no Espírito. Receba a soul, vida de Deus. Levanta as tuas duas mãos aos céus e declare comigo assim: Senhor meu Deus, eis-me aqui. Eu quero ser um agente de transformação nessa hora. Eu quero o teu rio fluindo do meu interior. Eu quero te adorar em espírito e em verdade, e acessar lugares espirituais que eu ainda não acessei. Eu quero, Senhor, ser a expressão do teu domínio na terra, ser a expressão do teu governo na terra, influenciar a sociedade. Eu quero, Senhor, a tua prosperidade na minha vida. Eu quero a tua abundância, que haja rompimento, que o Senhor me dê sabedoria e estratégia para eu gerar riquezas, para eu gerar recursos, que as portas se abram, que o Senhor me levante na minha área, e eu glorificarei o teu nome, e eu glorificarei o teu nome. Mas eu também quero, Pai, ser um canal de milagres. Eu quero ver sinais, prodígios, maravilhas e curas.
Então, se você está enfermo, coloque a mão sobre essa enfermidade agora, se possível for. Coloque a mão sobre essa enfermidade agora, se possível for. Você quer ver curas? Tem fome aqui? Alguém aqui quer ver Jesus fazer milagres? Alguém aqui crê que Jesus faz milagres hoje? Coloca a mão sobre essa enfermidade e declara assim: simplesmente creio que pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Então, pelas pisaduras de Jesus seja sarado, pelas chagas de Jesus seja curado. A todo espírito de enfermidade por detrás dessas doenças, nós declaramos para o abismo ou para onde Jesus ordenar. E se essas doenças forem de causas naturais, nós chamamos uma intervenção sobrenatural. Mas que agora a cura seja ministrada, cura seja liberada. Vai recebendo no teu corpo físico, vai tocando, Pai, vai aliviando, vai livrando dessa inflamação, dessa infecção, vai tocando essa garganta, Pai, dessa pessoa que entrou aqui, não conseguia nem engolir saliva direito, tinha até pus na garganta, não conseguia nem falar direito. Você vai sentir um fogo nas suas mãos, um calor da parte de Deus. Receba a tua cura. Vai livrando de enxaqueca crônica, vai levando de sinusite, esses que estão com o seio da face todo travado, infeccionado, congestionado. Vai livrando dos torcicolos, Pai. Vai tocando essa coluna, vai alinhando essa coluna, vai eliminando as hérnias. Vai tocando as articulações, Pai. Vai tocando os ossos. Seja curado da tendinite por movimento repetitivo, tendinites no cotovelo, no pulso, das mãos. Delebabursite. Você que não conseguia fazer esse movimento com o ombro, faz ele agora, ele está te curando. Vai eliminando as dores lombares, vai eliminando as dores nas costas. Você que não conseguia dobrar o joelho não chegava até aqui, fazia um estalo, um barulho. Oh, essa rótula solta. Move esse joelho agora. Vai livrando dos nódulos, Pai. Nódulos nos seios, nódulos no pescoço, nódulos nas axilas. Elimina agora pelo poder que é no nome de Jesus. Vai eliminando cálculos renais, Pai. Vai tocando os rins. Oh, vai tocando os rins, toda insuficiência renal. Vida de Deus, venha sobre esses rins. Vai livrando da gastrite. Essa pessoa que entrou com o estômago até meio inchado hoje nessa casa, Pai, livra dessa gastrite. Vai manifestando o teu poder e a tua glória. Essa alergia, Pai, essa alergia, essa mão da pele que está escamando, receba a cura aí. A mão da pele escama, essas feridinhas vermelhas que não cicatrizam, essa queda de cabelo. Você já trocou de médico, já trocou de remédio, já usou todos os shampoos que te mandaram usar, mas o teu cabelo continua caindo. Isso te constrange, porque você é uma mulher. Ele vai mas o Espírito de Deus está te visitando agora com poder e glória. Receba a cura. Enquanto nós estávamos adorando, Deus me deu um nome, Cecília, e me mostrou um problema de ligamento. Não sei exatamente o que é, mas Ele está te curando agora. Das pessoas que estão com problemas na coluna, há uma que em especial se chama Mariana, e Deus está querendo curar essa pessoa hoje. Você orou por isso, Deus está usando esse altar para te trazer resposta. Mas a cura também para as tuas emoções, a restituição para a sua porque Ele é poderoso para responder a tua oração e restaurar o que foi destruído e restituir o que te foi roubado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você não conseguia nem mexer com o pescoço aqui para um lado e para o outro. Dor na cervical, no pescoço aqui, torcicolo, você estava travado.
Faz esse movimento agora aqui, procuradora. Ele está aqui, igreja. Ele é o mesmo ontem e hoje, será para sempre. E o será para sempre. Jesus é bom, igreja. Jesus é bom. Eu pedi para o pastor mais 5 minutos aqui. Por quê? Porque quando Jesus opera assim no nosso meio, aquilo que Ele faz tem que ser contado, tem que ser testemunhado, para que a glória seja dEle e para que a fé da igreja cresça. Amém? Então eu vou chamar 2 grupos de pessoas aqui. Se você já sentiu a cura, você consegue evidenciar a cura, procura a dor que você estava no braço, mexe o pescoço, mexe o joelho, faz o que você não podia fazer sem sentir dor. E se você identificar que já foi curado, saia rapidamente do seu lugar e venha contar esse testemunho. Não seja vencido pela sua timidez, não se sinta constrangido, você precisa testemunhar, porque a glória tem que ser de Deus. Então vem aqui pelo lado esquerdo, as primeiras pessoas que chegarem. E o outro grupo de pessoas que eu vou chamar é: se você ouvir uma palavra de conhecimento específica do que você está enfrentando agora como enfermidade. Ah, mas eu não senti a cura. Mas você ouviu que Deus mostrou a sua enfermidade? Mesmo que você não tenha sentido a cura, estou desafiando a sua fé. Você vai ser curado no meio do caminho, você vai ser curado no altar, porque quando Deus mostra, é porque Ele já curou. Isso só precisa se manifestar nesse campo físico aqui. Vem rápido até o altar se você quer a sua cura. Aleluia. Uns primeiros testemunhos que pode deixar meu microfone aqui. Vem o meu, usa 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 o meu. Vem cá. Tudo bem? Seu nome? Marisa. O que aconteceu? Bursite. O que aconteceu? Sarou. Glória. O que você não podia fazer? Levantar. E agora? Agora eu tô levantando. Dê toda a glória a Jesus, que Ele está na casa. Ele está vivo. Obrigado pelo seu testemunho. Glória a Deus. Mais alguém? Vem rápido então. Já deixa todo mundo aqui, bem pertinho aqui, para agilizar. Os que forem chegando. Você também? Eu tive Covid grave, fiquei na UTI, fiquei sem falar 4 meses, sem andar 6 meses. Estava no pós-Covid até ontem, há 14 meses de repouso absoluto, com infecção nos pulmões, 80%, e com um tumor na mama. Ontem, eu fui no AC Camargo e o médico falou: no papel tem câncer, mas o teu corpo não tem nada. O meu cabelo caiu 4 vezes nesses últimos 14 meses. E o Senhor me curou agora, porque meu cabelo começou a cair de novo e eu não aceito isso em nome de Jesus. Para honra e glória do nome do meu Senhor Jesus, eu saí do pós-Covid. Eu não tenho câncer, eu não tenho pós-Covid, eu não tenho Covid longa. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. E para nunca mais voltar essa queda de cabelo, como um sinal de que tudo que você disse aqui se cumpriu na tua vida física na terra. Aplauda forte a Jesus, que Ele é Deus. Seu nome? Mariana. Mariana, e me conta, Mariana. A dor na coluna que o Senhor profetizou e... Ah, você é a Mariana que Deus estava mostrando. O que está acontecendo? Conta. A minha coluna cervical travou faz 6 dias. Ah, Jesus, olha que excelente oportunidade de manifestação da glória. E eu estava apoiada no meu marido ali no culto para poder descansar. Cadê o marido? Cadê? Cadê o marido dela? Tá lá longe, deixa ele lá então. E o que aconteceu? Não tenho mais nada. Zerou? Zerou. Faz o movimento. Aplauda forte Jesus, Ele é bom. Corre aqui, corre. Já fica todo mundo aqui, ó. E aí? Boa noite. Contar resumidamente a minha história, pastor. Tem 1 ano que eu fui mãe e infelizmente no meu parto eu tive eclâmpsia. E em seguida, na hora que meu neném nasceu, eu tive uma parada cardíaca e os médicos fizeram de tudo para me reanimar. E eu fui entubada, me trouxeram a vida de volta, fui entubada, mas deram o diagnóstico que eu ficaria com sequelas. Depois de 10 dias, se eu voltasse. Foi uma corrente de oração muito forte.
E eu nunca dei esse testemunho para ninguém, mas Deus me tirou do leito da morte. E eu vi, Deus falou para a missionária, para Deus ter calma, para minha mãe ter calma, meu esposo, que 6 horas da tarde eles deu notícia minha, pastor, eu acordei do coma, passei 2 dias na UTI, sem sequelas nenhuma. Tive Covid e depois disso eu não tive mais saúde, a minha pressão estava muito alta. Na conferência agora eu estava deitada no ombro do meu esposo, passando mal. Ele, amor, vamos lá fora para medir a pressão. E eu falei, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui porque aqui tem um propósito. E hoje eu recebo a minha cura aqui. Especificamente do quê? O que você quer que ele te faça? A minha vida espiritual e na minha física. O que na sua vida física você precisa? É o meu estômago e o meu coração. O que está acontecendo com o seu estômago? Eu tenho gastrite. Você tem ou você tinha? Eu tenho, mas agora eu fui curada porque eu estava muito passando mal ali. Eu não estou sentindo mais nada. Nada? Você estava passando mal agora. Você foi curada para nunca mais voltar essa gastrite. E isso é só um sinal do que ele tem poder para fazer e que o que ele já fez no seu coração. A gente está numa atmosfera de reino aqui. Céus e terra são um nessa casa. E quando profetas aqui liberam a palavra, ela se cumpre. Só fala assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela minha cura completa. Pela minha cura completa. Se você crê, aplauda forte o Senhor, que Ele é bom. O mesmo que curou a dor da gastrite agora está curando o coração. Amém? Vai debaixo dessa paz. Você, minha filha, o que aconteceu? Hoje eu acordei com muita dor de garganta, porque meu irmão passou pra mim. E você nem deixou eu sair de casa hoje, eu ia sair, você não deixou. Só que daí você começou a falar, né? Daí você falou de inflamação, falou de garganta. E daí começou tipo, a passar a minha dor, começou a passar. E melhorou 90%, só que ainda não tá 100%. Mas já melhorou 90%? Então recebe, vai pra lá. Tudo bem, seu nome? Marta. O que aconteceu? Não, eu estou com os nervos da coluna toda inflamados. Está? Estava, tomara Deus. Está ou estava? Estava. Está doendo? Fiquei o congresso aqui inteiro com dor à base de remédios. E eu creio que hoje Está doendo agora? está diminuindo, graças a Deus. Procura a dor. Glória a Deus. Cadê a dor? Passou. Glória a Deus. Faz um movimento que não daria para fazer. Qual movimento dói? Glória a Deus. Não estou mais com dor. Sumiu? Glória, sumi. Aplauda forte ao Senhor Jesus, que Ele é bom. Obrigado pela sua fé. Vamos lá, e aí? Seu nome? Rosana, O que aconteceu, Rosana? eu fui contemplada para vir nessa conferência, que era o meu grande sonho, e eu não tinha condições. O Senhor preparou o ingresso para mim vir. Eu vim os 2 dias me arrastando, porque eu tenho 8 hernias de disco. Tem ou tinha? Tinha, no nome de Jesus. E de manhã eu não consegui vir de tão ruim que eu estava. Eu falei, Senhor, eu vou ver em casa. Mas no culto das 10, o Senhor me tocou no meu coração. Vai, que hoje é a sua cura. Antes desse culto, eu fui pedir oração pela coluna. E um casal de pastores orou para mim. E disse que viu uma coluna dourada nas minhas costas. E olha, irmão, na prova, olha meu pé. Estava irradiando toda a dor da coluna para minhas pernas. E eu creio no nome de Jesus que eu venho contar esse testemunho, que eu vou fazer outro exame. Eu não vou ter mais nada. Tava doendo? Tava doendo? Muito. E a dor? Agora eu não tô sentindo nada, pastor. Olha, eu posso pular aqui. Aleluia. Viu? De Jesus. Dê toda a glória a Jesus. Tudo bem? Meu nome é Bárbara e faz uns 4 dias que eu tô com a garganta muito ruim. Muito. Até a minha voz tá meio fanha e o congresso inteiro eu fiquei tossindo. Ainda tô sentindo um pouquinho, mas eu vim pela fé e eu sei que eu vou ser curada. Em nome de Jesus. Vocês creem? Então profetiza sobre ela. Só diz assim, recebe cura pelo poder que há no nome de Jesus.
Você crê? Eu creio, já não tô sentindo mais nada. Sumiu? Sumiu. Fala sério. É sério. Sério? Eu não consegui engolir. Engole. Zerou? Zerou. Dê a glória a Jesus que Ele está vivo. Obrigado. Esse é um altar pesado, igreja. Vocês têm um profeta muito forte aqui, ó. É muita unção nesse altar. E aí, meu? Meu nome é Nicolas e eu tô há mais de um mês já. Eu tava, né? Há mais de um mês com uma dor muito grande no meu joelho esquerdo. E eu não conseguia jogar bola, não conseguia correr. E logo você, né, com a camisa do Messi. E tava doendo demais. E eu tava me sentindo muito mal já com a minha perna. Já tava pensando com a minha mãe. Já tava indo falar com ela que eu ia ter que ir no médico. O que aconteceu? Aí eu tava aqui na frente. Aí depois de alguns minutos orando, eu percebi que eu não ia precisar de médico nenhum, porque o médico dos médicos já me curou. Faz o movimento aí que ia doer. Isso com certeza não dava nem pra fazer. Faz de novo aí. Procura a dor. Zero? Zerinho. Dê toda a glória ao Senhor Jesus. A última. Vamos lá. Eu tive um câncer quando eu tinha 21 anos, muito agressivo. Na época eu operei, tirei a tireoide. E há um pouco mais de um mês eu descobri um nódulo. Eu tirei a tireoide total e descobri um outro nódulo que o médico estava investigando se podia ser metástase daquilo que eu já tinha tido, ou se talvez pudesse ser um outro nódulo. E onde é que está o nódulo? Não está mais em mim, porque eu creio que eu fui curada. Mas você consegue sentir o nódulo ou você tem que fazer exame? É a partir de exames, mas o que eu tive anterior eu conseguia sentir. Esse, por estar no começo, ele não é... Faz o exame, ele te curou. Você vai contar para o pastor e o Alain Martini vai deixar chegar em mim. Amém? Você crê? Eu creio. Você foi curada, só recebe. Fala, obrigado, Jesus. Eu recebo, obrigada, Jesus. Morreu na cruz para isso aqui acontecer. Amém? Aplauda forte ao Senhor, Ele é bom. E a Church, muito obrigado pelos ouvidos e pelo coração. Vamos pro Rina! Para Jesus!